Se você chegou até esta oração com os olhos cansados de tanto chorar, guarde esta verdade no coração. Nenhuma lágrima derramada diante de Deus passa despercebida. Talvez você tenha feito uma oração sem conseguir organizar as palavras. Talvez tenha apenas fechado os olhos, apertado as mãos e dito: Pai, eu não aguento mais. Talvez ninguém tenha ouvido, ninguém tenha percebido, ninguém tenha entendido o tamanho da dor que você carregava naquele momento. Mas o Senhor viu, o Senhor ouviu. E agora, antes de qualquer resposta visível, Ele pode fortalecer você para continuar caminhando em fé. A palavra diz, no Salmo 34:18, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Isso significa que a sua dor não afastou Deus. No momento em que você se sentiu mais fraco, a presença dele continuou perto. Neste momento, diminua o ritmo por alguns minutos. Não tente esconder o que sente. Você não precisa parecer forte diante de Deus. A oração que saiu em meio às lágrimas também foi oração. O suspiro também foi oração. O silêncio também foi um lugar de entrega. E quando as palavras faltaram, o Senhor conhecia aquilo que estava dentro de você. Romanos 8:26 nos lembra que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, intercede quando não sabemos como orar. Por isso, eu quero convidar você a fazer desta oração um lugar de descanso e confiança. Se fizer sentido para você, escreva nos comentários: Deus ouviu minha oração. Não como uma fórmula, não como condição para receber algo, mas como uma declaração simples de fé. E se este conteúdo ajuda você a permanecer em oração, inscreva-se para continuar caminhando conosco. Pai, eu entro na tua presença exatamente como estou. Eu não venho esconder minhas lágrimas, minhas dúvidas, nem o peso que tenho carregado. Eu venho porque preciso de ti. Eu venho porque houve noites em que tentei explicar o que sentia e não consegui. Houve momentos em que meu coração parecia apertado demais e eu só consegui chorar. Tu viste cada uma dessas lágrimas, tu conheces as orações que fiz em segredo, as palavras que disse baixinho, os pedidos que repeti tantas vezes e os silêncios que ninguém percebeu. Hoje eu coloco tudo diante de ti mais uma vez, não porque eu ache que tu esqueceste, mas porque quero descansar na certeza de que tu me ouves, Senhor. Quando minha mente quiser me convencer de que nada está acontecendo, lembra-me de que tua presença não depende do que meus olhos conseguem enxergar. Quando eu pensar que minha oração foi pequena, fraca ou confusa demais, lembra-me de que tu olhas para o coração. Quando a demora me fizer questionar se fui ouvido, sustenta minha fé. O Salmo 58 apresenta a imagem de Deus recolhendo as lágrimas e conhecendo cada aflição. Eu recebo essa verdade com humildade. Minha dor não é invisível para ti. Minha história não está fora do teu cuidado. Minha voz não se perde no vazio. Pai, eu te entrego aquela oração específica que fiz chorando. Tu sabes qual foi. Tu sabes em que lugar eu estava, o que tinha acontecido antes, qual notícia me atingiu,
Qual lembrança doeu? Qual medo cresceu dentro de mim? Qual nome eu apresentei diante de ti? Eu não preciso repetir tudo para que tu entendas, mas hoje eu abro o coração outra vez. Se eu pedir direção, mostrar-me o caminho no tempo certo. Se eu pedir força, sustenta-me enquanto caminho. Se eu pedir consolo, abraça meu interior com tua paz. Se eu pedir sabedoria, ensina-me a perceber tua orientação. Se eu pedir ajuda por alguém que amo, dá-me graça para confiar nessa pessoa nas tuas mãos. Eu reconheço, Senhor, que nem sempre tua resposta vem na forma que imagino. Às vezes eu espero uma porta aberta e tu primeiro fortalece meus pés. Eu espero que a tempestade termine e tu primeiro acalmas meu coração no meio dela. Eu espero que tudo mude ao meu redor e tu começas uma obra dentro de mim. Por isso eu não quero limitar teu agir aquilo que eu consigo prever. Dá-me discernimento para reconhecer tua presença nos detalhes, paciência para atravessar os processos e coragem para obedecer quando tua direção ficar clara. Jesus, eu me lembro de ti. Em João 11:35, tu também choraste. Tu não desprezas as lágrimas humanas. Tu conheces a dor, o luto, a espera e a fragilidade. Isso me consola, porque eu não oro a um Deus distante. Eu me aproximo daquele que conhece a profundidade do coração e permanece presente. Então, eu digo com sinceridade: fica comigo neste processo. Não permitas que a demora transforme minha esperança em amargura. Não deixes que eu interprete o silêncio como abandono. Ensina-me a esperar sem me paralisar e a confiar sem fingir que não dói. Tu ouviste meu choro, Senhor. Tu conheces meu coração, mesmo quando eu não vejo o caminho. Tua presença me sustenta na oração. Agora, Pai, eu não quero esconder o cansaço que nasceu dessa espera. Leva-me mais fundo nesta entrega. Mostra-me os pesos que carreguei sozinho. Ensina-me a colocá-los diante de ti com verdade. É com essa verdade inteira que eu continuo diante de ti, Senhor. Eu não quero mais fingir que estou bem quando por dentro estou cansado. Tu conheces o desgaste que ninguém vê, a exaustão de tentar resolver tudo, a mente que não desliga, o corpo que pede descanso e o coração que tenta permanecer firme. Enquanto tantas coisas parecem indefinidas diante de ti, eu posso ser sincero, eu posso admitir que houve dias em que levantei sem vontade, cumpri minhas responsabilidades no automático e sorri para pessoas que não imaginavam o quanto eu estava lutando por dentro. Eu posso dizer que certas esperas me cansaram mais do que eu gostaria de reconhecer. Pai, eu te entrego o cansaço físico, entrego as noites mal dormidas, a tensão acumulada, a sensação de estar sempre atrasado, sempre devendo alguma coisa, sempre tentando dar conta de tudo. Dá-me sabedoria para respeitar meus limites, organizar o que precisa ser organizado e descansar sem culpa. O Salmo 107:2 lembra que não adianta levantar cedo e repousar tarde, comendo pão de dores, porque o Senhor concede descanso aos seus amados. Ensina-me a receber esse descanso também como cuidado teu.
Que eu não transforme produtividade em identidade, nem responsabilidade em prisão. Eu quero trabalhar com fidelidade, mas também quero aprender a parar quando meu corpo e minha mente precisam respirar. Eu te entrego o cansaço mental. São pensamentos que repetem conversas, refazem cenários, antecipam problemas e procuram respostas antes da hora. Às vezes minha mente tenta controlar o futuro pra evitar sofrer de novo, mas isso me rouba o presente. Por isso, eu coloco diante de ti aquilo que não consigo resolver agora. Isaías 26:3 fala da paz guardada para aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Firma meus pensamentos, Senhor. Quando a ansiedade quiser transformar possibilidade em certeza ruim, traz-me de volta ao que é verdadeiro. Quando eu começar a imaginar o pior, lembra-me de que ainda existem caminhos que não conheço, recursos que não percebi e graça suficiente para cada dia. Eu te entrego também o cansaço emocional. Há coisas que doem sem fazer barulho, há decepções que eu não contei a ninguém, palavras que ainda ecoam, ausências que pesam, expectativas quebradas e perguntas que ficaram sem resposta. Há momentos em que eu nem sei explicar por que estou triste. Só sinto uma pressão no peito, uma vontade de me recolher, um desejo de não precisar ser forte por algumas horas. Pai, recebe isso sem condenação. Eu não quero tratar minha fragilidade como fracasso espiritual. Eu quero aprender que posso estar cansado e ainda assim permanecer em fé. Posso chorar e ainda confiar. Posso precisar de ajuda e ainda ser alguém amado por ti. Mateus 11:28 registra o convite de Jesus: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu recebo esse convite agora. Eu vou a ti com o peso que trouxe até aqui, não com palavras perfeitas, mas com sinceridade. Não com uma fé sem perguntas, mas com a fé que escolhe permanecer. Não com a ilusão de que tudo se resolverá instantaneamente, mas com a certeza de que não preciso atravessar tudo sozinho. Jesus, ensina-me teu descanso. Descanso que não é abandono de responsabilidades, mas liberdade da ansiedade que tenta me convencer de que tudo depende de mim. Eu te entrego o que pesa em mim. Eu descanso meu coração quando faltam palavras e forças. Tua graça me sustenta, Senhor. Pai, eu te entrego as lágrimas escondidas. Algumas caíram no travesseiro, outras no banheiro, outras dentro do carro, outras enquanto eu tentava continuar uma rotina normal. Algumas nem chegaram aos olhos, ficaram presas na garganta, transformadas em silêncio. Tu conheces todas. Tu sabes quando eu quis falar e não consegui. Tu sabes quando eu disse está tudo bem, apenas para não preocupar ninguém. Tu sabes quando eu me senti sozinho, mesmo cercado de pessoas. Hoje eu não quero esconder nada de ti. Visita os lugares do meu coração que eu evito tocar, porque tenho medo de sentir novamente. O Salmo CV2:8 me convida a confiar em ti, em todo tempo, e a derramar diante de ti o coração. É isso que faço. Eu derramo o que está organizado, o que está confuso. Derramo o que entendo, que ainda não consigo nomear. Derramo as expectativas que criei, os planos que não aconteceram, os relacionamentos que mudaram, as notícias que me assustaram, as responsabilidades que aumentaram e as respostas que não chegaram. Eu não quero carregar tudo isso como se fosse prova de força. Quero transformar peso e oração, medo em pedido, confusão e
em busca por direção. Senhor, alcanço meu cansaço espiritual. Quando orar parecia difícil, sustenta-me pela tua verdade. Quando minhas emoções oscilarem, não deixe minha fé depender do que sinto. Enquanto descanso em ti, mostra-me as batalhas que cresceram em silêncio. Medos, culpas, comparações e feridas antigas. Eu quero trazê-las à tua luz e seguir contigo para um lugar de cura interior. E agora, Senhor, enquanto essa entrega alcança o meu interior, eu te peço, entra nas batalhas que ninguém vê. Há pensamentos que eu não conto a ninguém porque tenho vergonha de parecer fraco. Há medos que surgem sem aviso, lembranças que voltam em momentos inesperados, comparações que me fazem diminuir o valor daquilo que tu tens feito em mim. E culpas que insistem em me prender. Há capítulos que já deveriam estar nas tuas mãos. Eu não quero permitir que essas vozes tenham mais autoridade do que tua verdade. Guarda minha mente, guarda minhas emoções, guarda a maneira como interpreto o que acontece comigo. Filipenses 4:8 me orienta a ocupar o pensamento com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e digno de louvor. Dá-me disciplina para perceber quando estou alimentando pensamentos que só aumentam minha angústia. Ensina-me a não acreditar automaticamente em tudo que passa pela minha cabeça. Quando a ansiedade disser que o pior certamente acontecerá, mostra-me que uma possibilidade não é uma sentença. Quando o medo disser que não conseguirei enfrentar o amanhã, lembra-me de que tua graça será suficiente para o dia que ainda chegará. Quando a culpa tentar me definir pelo meu passado, conduz-me ao arrependimento verdadeiro e à liberdade que existe em Cristo. Pai, entra nas feridas antigas. Algumas nasceram de rejeições, outras de palavras duras, outras de perdas, abandonos, decepções, expectativas quebradas. Eu não quero fingir que nunca aconteceram, mas também não quero permitir que continuem governando minhas reações. Dá-me coragem para perdoar quando o perdão for necessário, sabedoria para estabelecer limites quando os limites forem saudáveis, e maturidade para não confundir reconciliação com o retorno a situações que me ferem. Efésios 4:31-32 me chama a abandonar a amargura, ira e maldade, escolhendo bondade e perdão. Faz essa obra em mim sem violência, sem pressa artificial, com verdade e graça. Guarda-me também da comparação, quando eu olhar para a vida de outras pessoas, imaginar que todos avançam enquanto eu estou parado. Lembra-me de que eu não conheço todas as histórias. Eu não vejo os bastidores, os processos, os preços emocionais, nem os caminhos particulares de cada um. Livra-me de medir minha vida pela aparência da vida alheia. Gálatas 6:4 ensina cada pessoa a examinar a própria conduta sem transformar o outro em medida. Eu quero honrar o caminho que tu estás construindo comigo, com seus tempos, correções, aprendizados e oportunidades. Senhor, entra na minha casa, visita minha família. Tu sabes quais conversas estão difíceis,
Quais relacionamentos precisam de sabedoria? Quais pessoas estão cansadas? E quais preocupações temos carregado juntos? Guarda nossas palavras para que não sejam usadas como armas. Dá-nos humildade para pedir perdão, paciência para ouvir e coragem para falar a verdade com amor. Se existe distância emocional entre nós, ensina-nos a construir pontes saudáveis. Se há decisões importantes, concede unidade quando for possível e serenidade. Quando houver opiniões diferentes, eu coloco diante de ti as pessoas que amo e pelas quais já chorei em oração. Algumas enfrentam lutas que eu não consigo resolver, outras tomam decisões que fogem ao meu controle. Há pessoas que eu gostaria de proteger de toda dor, mas eu reconheço meus limites. Por isso, eu as entrego a ti. Salmo. Donde estimo, 12:7-8 declara que o Senhor guarda a saída e a entrada. Eu peço tua proteção sobre os caminhos delas, sabedoria nas escolhas, livramento de perigos e sensibilidade para reconhecer o que é bom. E dá-me equilíbrio para amar sem controlar, aconselhar sem dominar e ajudar sem assumir responsabilidades que não são minhas. Entra, Pai, no meu trabalho e nas minhas responsabilidades. Dá-me clareza para resolver o que está ao meu alcance, paz para não carregar o que pertence a outras pessoas. Se preciso ter uma conversa difícil, prepara minhas palavras. Se preciso tomar uma decisão, livra-me da pressa e da paralisia. Se preciso aprender algo novo, dá-me humildade. Se houve erro da minha parte, ajuda-me a corrigir. Se fui tratado injustamente, guia-me para responder com firmeza e sabedoria, sem permitir que a revolta destrua minha paz. Eu te apresento também minhas necessidades materiais. Tu conheces as contas, compromissos imprevistos e preocupações que mexem com meu senso de segurança. Dá-me sabedoria para administrar, prudência para escolher, disciplina para organizar e portas de trabalho digno conforme tua vontade. Não quero fazer da prosperidade um ídolo, nem da escassez uma identidade. Quero aprender contentamento e responsabilidade. Provérbios 3, 5, 6 me chama a confiar em ti de todo o coração e a reconhecer-te em todos os meus caminhos. Eu faço isso agora, pedindo direção concreta para cada passo. Filipenses 4:8 me orienta a ocupar o pensamento com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, digno de louvor. Dá-me disciplina para perceber e firma meu coração, Senhor, porque eu preciso aprender a permanecer inteiro, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Trabalha primeiro dentro de mim, antes de eu pedir que tudo ao redor se organize. Organiza meus pensamentos, minhas emoções, minhas prioridades e minhas reações. Não permitas que minha identidade dependa do que alguém pensa, do que alguém diz, de quantas portas se abrem ou de quantos resultados eu consigo apresentar. Eu quero estar firmado em ti de maneira tão profunda que a aprovação humana deixe de ser meu alimento e a rejeição deixe de ser meu juiz. Efésios 2:10 declara que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Eu recebo essa verdade com humildade. Minha vida não é um acidente, meu valor não precisa ser negociado a cada opinião.
Ensina-me a viver com dignidade, responsabilidade e gratidão. Se eu errei, eu posso reconhecer, aprender e mudar. Se alguém me corrigir com verdade, dá-me maturidade para ouvir. Se alguém me diminuir injustamente, guarda-me para que eu não absorva aquilo como identidade. Eu não quero me defender de tudo, mas também não quero permitir que palavras cruéis se tornem uma voz permanente dentro de mim. Pai, recupera em mim a firmeza que foi enfraquecida por tantas decepções. Talvez eu tenha começado a duvidar de mim depois de uma perda, de um fracasso ou de uma resposta negativa. Talvez eu tenha deixado de tentar porque associei uma experiência dolorosa ao meu futuro inteiro. Mostra-me a diferença entre prudência e medo. Ensina-me a recomeçar sem negar o que aprendi. Salmo 73, 26 diz que, ainda que o coração e a carne desfaleçam, Deus é a força do coração e a porção para sempre. Quando minhas forças emocionais falharem, sê minha sustentação. Eu te peço constância. Não quero viver apenas de picos de motivação. Quero desenvolver hábitos que protejam minha vida espiritual, emocional e prática. Dá-me disciplina para orar, mesmo quando eu não sentir entusiasmo. Ler tua palavra com atenção, cuidar do meu corpo, cumprir compromissos importantes e pedir ajuda quando necessário. Eu não despreze pequenas decisões fiéis. Muitas vezes, Senhor, é nelas que um caminho seguro é construído. Guarda meu coração da necessidade de provar alguma coisa para todos. Eu não preciso vencer discussões para ter valor. Não preciso mostrar felicidade quando estou em processo. Não preciso competir com quem está ao meu lado. Não preciso acelerar minha história para acompanhar o ritmo de outra pessoa. Livra-me da comparação que rouba a alegria e da vaidade que transforma tudo em palco. Coloque em mim um espírito ensinável, um coração limpo e uma confiança serena. 2 Timóteo 1:7 afirma que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Eu quero viver esse equilíbrio. Poder sem arrogância, amor sem falta de limites, firmeza sem dureza, sensibilidade sem fragilidade, manipulável, coragem sem impulsividade. Dá-me essa maturidade, Pai. Quando eu precisar falar, que eu fale com verdade e respeito. Quando eu precisar silenciar, que não seja por medo, mas por sabedoria. Quando eu precisar sair de um ambiente nocivo, que eu faça isso com consciência. Quando eu precisar permanecer e perseverar, que eu tenha força. Se esta oração está expressando algo que você também deseja viver, você pode escrever: Deus, firma meu coração. Faça dessa frase apenas uma lembrança daquilo que estamos pedindo aqui. Pai, firma nosso coração, firma o coração de quem está ouvindo, cansado, inseguro, ferido ou confuso. Que ninguém precise construir a própria identidade em cima de elogios, números, resultados ou comparações. Ensina-nos a descansar em Tua graça, enquanto assumimos com responsabilidade aquilo que precisamos transformar. Tu ouviste meu choro, Senhor. Tu conheces meu coração. Mesmo quando eu ainda espero, Tua presença me mantém de pé. Senhor, restaura
Restaura a autoestima espiritual de quem começou a se enxergar apenas pelos próprios erros. Não permita que a pessoa confunda humildade com desprezo por si mesma. Humildade é reconhecer a dependência de ti, não odiar a própria história. Ensina-nos a receber teu perdão, abandonar pecados e seguir em transformação. Romanos 8 afirma que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que essa verdade liberte quem vive revisitando culpas já confessadas e tratando-se como se nunca pudesse avançar. Eu renuncio à necessidade de ser compreendido por todos. Há momentos em que explicar demais apenas aumenta o desgaste. Dá-me paz para saber quem precisa ouvir uma explicação e quem apenas precisa ver frutos consistentes ao longo do tempo. Livra-me de viver em defesa permanente. Eu quero gastar energia naquilo que constrói, não em batalhas de imagem. Se houver algo que eu precise reparar, mostra-me e dá-me coragem. Se não houver, ensina-me a seguir sem carregar acusações que não me pertencem. E se o desânimo estiver tentando voltar, Senhor, levanta minha cabeça e prepara meu coração para atravessar esse vale sem desistir. E firma o meu coração, Senhor. E firma. É exatamente nesse vale, Pai, que eu preciso da tua mão. O desânimo nem sempre chega fazendo barulho. Às vezes ele entra devagar, pela repetição das frustrações, pela demora de uma resposta, pelo peso de uma rotina sem novidade, por uma sequência de tentativas que parecem não produzir resultado. Ele aparece quando eu começo a pensar que talvez não valha mais a pena continuar. Por isso, antes que essa voz cresça, eu a coloco diante de ti. Eu não quero fazer do cansaço uma sentença sobre o meu futuro. Senhor, quando eu estiver paralisado pela sensação de fracasso, lembra-me de que um capítulo difícil não resume toda a minha história. Quando eu olhar para trás e só enxergar o que não aconteceu, ajuda-me a perceber também o que aprendi, o que sobrevivi, o que amadureceu e o que ainda está sendo construído. Gálatas 6:9 nos orienta a não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo apropriado colheremos, se não desistirmos. Eu recebo essa palavra sem transformá-la em promessa de um resultado específico que eu escolhi. Eu a recebo como chamado à perseverança no que é bom, correto e coerente com tua vontade. Pai, não permita que eu abandone responsabilidades importantes apenas porque estou emocionalmente cansado, mas também não permita que eu chame de perseverança aquilo que já virou destruição. Dá-me discernimento para saber o que precisa continuar, o que precisa mudar, o que precisa ser encerrado, o que precisa apenas de uma nova forma de ser conduzido. Eu não quero insistir por orgulho, nem desistir por medo. Quero caminhar contigo. Há pessoas ouvindo esta oração que talvez estejam cansadas de tentar reconstruir a própria vida. Há quem esteja esperando uma oportunidade, tentando reorganizar a família, recomeçando depois de uma perda, sustentando uma responsabilidade pesada ou lutando para não abandonar um sonho saudável. Pai, aproxima-te dessas pessoas. Não permita que elas interpretem a demora como inutilidade. Isaías 40, 29 e 31 diz que tu fortaleces o cansado e renovas as forças dos que esperam em ti. Renova-nos de um jeito profundo, não apenas com uma emoção momentânea, mas
mas com fôlego para seguir um passo de cada vez. Eu te peço, quebra a paralisia do medo. Às vezes eu sei o que preciso fazer, mas fico travado porque temo errar novamente. Outras vezes, eu nem consigo enxergar o próximo passo. Nessas horas, acende uma luz suficiente para hoje. O Salmo 11 de 9:105 diz que tua palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Uma lâmpada não mostra necessariamente toda a estrada de uma vez. Ela ilumina o trecho necessário para continuar andando. Ensina-me a respeitar esse ritmo. Eu não preciso saber tudo para obedecer ao que já está claro. Se eu estiver atravessando águas profundas, segura minha mão. Se eu estiver em um vale de incerteza, levanta a minha cabeça. Se eu estiver cansado de remar contra uma corrente difícil, dá-me sabedoria para não gastar força onde não devo. Se a noite parecer longa, lembra-me de que tua presença não desaparece com a escuridão. O Salmo 23 não diz que o vale não existe, diz que mesmo no vale não precisamos caminhar abandonados, porque tu estás conosco. É essa companhia que eu peço. Pai, eu te entrego a desesperança que nasce quando comparo meu tempo com o tempo de outras pessoas. Livra-me de concluir que estou atrasado apenas porque alguém chegou antes. Ensina-me a olhar para o que está sob minha responsabilidade hoje. Talvez meu avanço agora seja pequeno aos olhos dos outros, mas pode ser importante para mim. Levantar da cama, organizar uma tarefa, fazer uma ligação, pedir ajuda, voltar a orar, procurar orientação, concluir o que comecei, descansar com responsabilidade ou admitir que preciso mudar uma rota. Não deixes que eu despreze esses pequenos movimentos. Muitas travessias são vencidas assim, passo após passo, sem espetáculo. Eu quero valorizar o progresso honesto. Quero aprender a celebrar aquilo que está sendo reconstruído dentro de mim. Se hoje eu conseguir respirar melhor do que ontem, obrigado. Se conseguir dizer não a um pensamento destrutivo, obrigado. Se encontrei força para cumprir uma responsabilidade, obrigado. Se conseguir pedir ajuda, obrigado. Se ainda estou aqui, falando contigo, isso já mostra que dentro de mim existe uma parte que não desistiu. Levanta minha cabeça, Senhor. Firma meus pés outra vez no vale, mas espera no silêncio. Tua presença me mantém de pé. Eu não caminho sozinho. Tua mão me conduz outra vez. Agora, Pai, eu peço uma força mais firme, não uma força agressiva, não uma força que nega a dor, mas uma força que consegue olhar para a realidade sem ser dominada por ela. Eu posso reconhecer que estou cansado e, mesmo assim, escolher o próximo passo. Posso admitir que algo me feriu e, mesmo assim, não permitir que essa ferida decida quem vou me tornar. Posso reconhecer que ainda não tenho a resposta e, mesmo assim, continuar vivendo com propósito. Coloca-me de pé por dentro, Senhor, e leva-me a entregar os pesos que tento carregar sozinho. E eu entrego esses pesos agora, Pai. Entrego aquilo que eu venho segurando como se soltar. Se me ficasse responsabilidade.
Há preocupações que precisam de atitude, mas há outras que continuam girando dentro da minha mente mesmo depois de eu ter feito tudo o que estava ao meu alcance. Ensina-me a reconhecer a diferença. Eu não quero abandonar o que devo fazer, mas também não quero carregar mentalmente aquilo que já não posso controlar. Em 1 Pedro 5:7, me convida a lançar sobre ti toda a ansiedade, porque tu tens cuidado de nós. Eu tomo essa palavra como um chamado à confiança. Eu te entrego as preocupações com o amanhã, as respostas que dependem de outras pessoas, os resultados que ainda não chegaram, as conversas que não posso ensaiar para sempre e os cenários que minha mente insiste em prever. Cuida do meu coração enquanto eu espero. Dá-me lucidez para agir quando chegar a hora e paz para não viver antecipadamente dores que talvez nunca aconteçam. Eu te entrego o peso da rotina. Há dias em que as responsabilidades parecem se multiplicar: casa, trabalho, família, compromissos, contas, mensagens, decisões, cuidados e imprevistos disputam minha atenção. Ajuda-me a organizar o que é prioridade. Mostra-me o que pode esperar. Livra-me da culpa de não conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Dá-me disposição para começar pelo próximo passo possível, sem transformar a lista inteira em uma ameaça. Eu te entrego os relacionamentos que me preocupam, pessoas que amo, mas não consigo mudar. Conversas que precisam acontecer, mas ainda não sei como iniciar. Distâncias que doem, conflitos que exigem sabedoria. Dá-me um coração pacífico sem me tornar passivo. Ensina-me a falar com clareza, ouvir com humildade e estabelecer limites quando necessário. Romanos 12:18 orienta: se possível e no que depender de nós, a viver em paz com todos. Mostra-me qual é a minha parte e ajuda-me a não assumir a parte que pertence ao outro. Eu te entrego minhas necessidades materiais. Tu sabes do que preciso e das responsabilidades que não podem ser ignoradas. Dá-me sabedoria para administrar, coragem para procurar soluções, disciplina para cortar excessos quando necessário e oportunidades honestas de trabalho e provisão. Eu não te peço riqueza instantânea nem atalhos. Peço pão, direção, responsabilidade e serenidade. Mateus 6:31-34 ensina a não viver dominado pela ansiedade do amanhã e a buscar primeiro o reino de Deus. Coloca minhas prioridades no lugar certo, enquanto eu faço com fidelidade o que está ao meu alcance. Pai, eu te entrego também minha saúde emocional. Se estou vivendo no limite há tempo demais, dá-me coragem para reconhecer. Se preciso conversar com alguém seguro, buscar acompanhamento ou mudar hábitos que estão me adoecendo por dentro, dá-me humildade para agir. Fé não precisa significar negação. Eu posso orar e também receber ajuda. Posso confiar em ti e, ao mesmo tempo, cuidar de mim com responsabilidade. Ensina-me a não romantizar a exaustão. Agora eu te peço renovação para o meu corpo. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovam as forças. Renova a minha disposição para cumprir o que é necessário. Dá-me sono restaurador quando for hora de dormir. Consciência para respeitar limites e energia para viver o dia com equilíbrio. Que meu corpo não seja tratado como máquina. Ensina-me a prever sinais de cansaço e a responder com sabedoria. Renova minhas forças emocionais quando uma pequena dificuldade parecer enorme porque eu já estou esgotado. Dá-me espaço interior para responder em vez de reagir. Acalma a pressa, reduz ruído e devolve clareza.
Ensina-me a nomear o que sinto sem ser governado por isso. Se eu estiver triste, que eu possa reconhecer. Se estiver com medo, que eu possa apresentar esse medo a ti. Se estiver frustrado, que eu não descarregue em quem não tem culpa. Dá-me maturidade emocional. Renova minhas forças espirituais. Salmo 51:10. Pede um coração puro e um espírito firme. Cria em mim essa firmeza. Desperta novamente o desejo de estar contigo, não apenas para pedir respostas, mas para cultivar a presença. Que minha oração não seja apenas emergência, que se torne relacionamento, que tua palavra volte a me alimentar, que eu encontre alegria em obedecer, paz em adorar e liberdade em confessar aquilo que precisa ser transformado. Eu solto o peso em tuas mãos. Eu respiro tua paz, Senhor. Renova minhas forças por dentro. Sustenta-me com teu amor. E é com essa coragem serena que eu sigo, Senhor. Não peço uma vida sem medo. Peço uma vida em que o medo não seja meu, Senhor. Há decisões que adiei porque imaginei todas as possibilidades de dar errado. Há conversas que evitei porque não queria lidar com desconforto. Há limites que deixei de estabelecer por receio de decepcionar pessoas. Há recomeços que empurrei para depois porque pensei que precisava me sentir totalmente pronto. Hoje eu te peço coragem para fazer o que é certo, mesmo quando minhas emoções ainda estão se ajustando. Josué 1:9 traz uma ordem acompanhada de uma razão: ser forte e corajoso, não se apavorar nem desanimar, porque o Senhor está conosco por onde andarmos. Eu não recebo essa palavra como pressão para nunca sentir medo. Eu a recebo como lembrete de que não preciso obedecer ao medo. Tua presença me permite dar passos responsáveis mesmo com o coração acelerado. Tua presença me lembra que coragem não é ausência de tremor, é fidelidade no meio dele. Pai, dá-me coragem para decidir. Se eu estiver diante de uma escolha importante, livra-me da pressa, da impulsividade e da necessidade de agradar a todos. Ajuda-me a considerar fatos, conselhos maduros, tua palavra e as consequências reais. Se uma porta parecer boa, mas me afastar de valores que devo preservar, dá-me firmeza para dizer não. Se uma oportunidade exigir crescimento e responsabilidade, não permitas que o medo me faça fugir, apenas porque será difícil. Dá-me coragem para conversar. Há palavras que precisam ser ditas com amor e verdade. Ensina-me a não acumular ressentimento até explodir. Dá-me um tom firme, mas respeitoso. Se eu precisar pedir perdão, tira de mim o orgulho. Se eu precisar explicar um limite, livra-me da culpa. Se eu precisar ouvir algo desconfortável, dá-me humildade para discernir o que devo aprender e o que não devo absorver. Dá-me coragem para recomeçar. Talvez eu tenha tentado antes e não funcionou. Talvez eu tenha perdido tempo, dinheiro, energia ou confiança. Ainda assim, se houver um caminho saudável diante de mim, ajuda-me a começar de novo com mais sabedoria. Lamentações 3, 22, 23. Lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu não preciso repetir o passado da mesma maneira. Posso aprender e caminhar diferente. Dá-me coragem para obedecer.
fé apareça também nas escolhas pequenas, na honestidade, na forma como trato pessoas, na maneira como administro o que tenho, naquilo que permito entrar em minha mente, na forma como respondo quando ninguém está olhando. Eu quero uma vida coerente, não apenas palavras bonitas durante uma oração. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento, Pai. Sustenta-me quando eu me sentir pequeno diante do que preciso enfrentar. Lembra-me de que não estou limitado apenas à minha própria força. Dá-me capacidade para pedir ajuda, receber orientação e continuar. Se eu tropeçar, ensina-me a corrigir o passo sem transformar um erro em desistência. Eu renuncio ao domínio do medo sobre minhas escolhas. O medo pode bater a porta, mas não precisa sentar no comando. Eu renuncio à ideia de que preciso ter certeza absoluta de tudo antes de agir. Eu renuncio à comparação que me faz achar que estou atrasado. Eu renuncio à culpa que me prende a versões antigas de mim. Eu renuncio à necessidade de controlar a reação de todas as pessoas. Eu escolho responsabilidade, verdade, oração, prudência e coragem. Se essa é também a sua oração, você pode escrever: eu sigo com Deus. Não como um gesto mágico, mas como uma declaração do caminho que deseja escolher. Pai, recebe cada pessoa que escreve, ou apenas repete essa frase em silêncio. Fortalece quem precisa tomar uma decisão, enfrentar uma conversa, pedir ajuda, recomeçar ou simplesmente levantar amanhã e continuar. Tu ouviste meu choro, Senhor, e ainda seguras minha mão. Eu sigo contigo no vale, eu sigo contigo na decisão. Se o medo falar mais alto, tua verdade falará em mim. Eu não caminho sozinho, tua presença me leva até o fim. Jesus, faz crescer em mim uma autoridade que não nasce de gritos, mas de convicção. Autoridade para dizer não ao que me destrói. Autoridade para interromper padrões que adoecem minha vida. Autoridade para escolher paz quando uma discussão não produz fruto. Autoridade para procurar reconciliação quando ela é possível e saudável. Autoridade para aceitar que algumas respostas pertencem ao tempo e que algumas portas precisam permanecer fechadas. Pai, firme em mim essa coragem. Eu não sou abandonado porque ainda espero, nem sou fraco porque chorei. A oração feita em lágrimas não me diminui. Ela revela minha dependência de ti. Eu sigo com prudência, verdade e fé. E depois de pedir, declarar, enfrentar o medo. Ensina-me, reduções ainda estão se ajustando. Josué 1:9 traz uma ordem acompanhada de uma razão. Ser forte e corajoso, não se apavorar nem desanimar, porque o Senhor está conosco por onde andarmos. Eu não recebo essa palavra como pressão pra nunca sentir medo. Eu a recebo como lembrete de que não preciso obedecer ao medo. E é nessa gratidão que eu permaneço agora, Pai. Talvez as circunstâncias ao meu redor ainda sejam as mesmas de quando esta oração começou, mas algo pode estar diferente dentro de mim. Eu cheguei trazendo lágrimas, perguntas, cansaço e o peso de uma oração que parecia estar suspensa no silêncio. Agora eu termino lembrando que tu viste, tu conheces e tu ouves. Eu não preciso fabricar uma resposta para reconhecer tua presença. Posso agradecer pelo sustento de hoje enquanto continuo esperando com fé pelo que ainda não compreendo. Obrigado porque, mesmo nos dias em que minhas palavras falharam,
eu pude me aproximar. Obrigado porque tua palavra não trata minhas lágrimas como vergonha. Obrigado porque o Salmo 34:18 me lembra que tu estás perto do coração quebrantado. Obrigado porque Romanos 8:26 ensina que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Obrigado porque Mateus 11:28 registra o convite de Jesus aos cansados e sobrecarregados. Essas verdades me lembram que eu não precisei chegar forte. Eu só precisei chegar sincero. Pai, eu te entrego as próximas horas. Entrego aquilo que ainda preciso resolver. As mensagens que vou receber, as conversas que terei, o trabalho que está diante de mim e as decisões que talvez apareçam. Guarda meus pensamentos para que eu não volte imediatamente aos mesmos ciclos de ansiedade. Quando a mente quiser correr para o pior cenário, traz-me de volta ao presente. Quando eu sentir vontade de controlar tudo, lembra-me da entrega que fiz aqui. Quando a preocupação retornar, ensina-me a transformá-la novamente em oração. Eu te entrego minha casa, que haja sabedoria nas palavras, paciência nos conflitos e respeito nos limites. Guarda quem entra e quem sai, dá discernimento para decisões familiares, cuidado nas viagens, prudência nas escolhas e paz nos ambientes. Salmo 11:7-8 declara teu cuidado na saída e na entrada. Eu peço essa proteção sem transformar a fé em prudência. Ajuda-nos também a fazer nossa parte, agir com responsabilidade e cuidar uns dos outros. Eu te entrego minha família e as pessoas que amo. Há nomes que eu mencionei em lágrimas, e há nomes que talvez eu nem consiga dizer agora sem me emocionar. Tu conheces cada um e intercede, Senhor, por quem está cansado, por quem está esperando uma resposta, por quem enfrenta uma enfermidade e precisa de cuidado, por quem busca trabalho, por quem está vivendo um luto, por quem está tentando reconstruir um relacionamento, por quem precisa tomar uma decisão e por quem luta para não desistir. Dá a cada pessoa graça para o próximo passo e pessoas seguras ao redor quando forem necessárias. Eu oro especialmente por quem chegou até aqui chorando. Talvez essa pessoa tenha aberto esta oração depois de uma noite difícil, depois de uma notícia, depois de uma discussão, depois de um momento de solidão ou simplesmente porque não sabia mais como organizar o que sentia, Pai. Envolve esse coração com tua paz. Não prometemos que tudo mudará hoje, mas pedimos que ninguém atravesse este momento sem esperança. Fortalece quem está no limite, dá coragem para buscar ajuda e faz tua palavra se tornar âncora. Eu oro por quem trabalha e está esgotado, dá descanso, organização e sabedoria. Oro por quem cuida da família e sente que ninguém percebe seu esforço, renova as forças. Oro por quem está esperando um documento, uma oportunidade, uma conversa, um resultado ou uma decisão de outra pessoa. Dá paciência e lucidez. Oro por quem pensa em desistir de algo importante apenas porque está cansado. Dá discernimento para saber quando perseverar, quando mudar a rota e quando pedir apoio. Tu ouviste meu choro, Senhor. Tu conheces meu coração. Mesmo quando eu ainda espero, tua presença me sustenta na oração. Eu sigo contigo, meu Deus, com esperança e gratidão. Pai, eu volto ao centro desta oração. Tu ouviste a oração que fiz chorando. Eu não digo isso como garantia de receber exatamente o que pedi ou no prazo que imaginei. Eu digo como confiança de que posso falar contigo e descansar no teu cuidado. Dá-me humildade para reconhecer tua direção, tua correção, teu consolo e os caminhos que eu ainda não consigo perceber. Se esta oração falou com você, escreva. Eu confio que Deus me ouviu. Deixe seu pedido de oração. Compartilhe com alguém em uma espera difícil e, se desejar, inscreva-se no canal. Faça isso com liberdade. Sua fé não é medida por comentários ou inscrições. Senhor, recebe cada pedido, inclusive os que ficaram em silêncio. Consola quem chora,
Fortalece quem está cansado, orienta quem precisa decidir e guarda nossas casas, famílias e caminhos, que tua paz, conforme Filipenses 4:7, guarde nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Eu entrego o que não entendo, agradeço pelo que já recebi e confio no teu caráter. Enquanto espero, firma meus passos, guarda meu coração e conduz minhas decisões. Coloco minha vida, minha espera e minha esperança em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por permanecer até aqui. Que a paz de Cristo acompanhe você.